Bom dia, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus. Que você tenha tido uma noite gloriosa e abençoada na presença de Deus. Que você tenha tido um sono suave. O salmista ele disse assim: eu deitei e dormi. Aí ele diz: acordei porque o Senhor me sustentou. E essa é a nossa realidade. Se você está vendo esse vídeo hoje, é porque o Senhor tem sustentado a tua vida durante a noite, tem te dado mais um dia de vida. Glória a Deus por isso. Hoje o Senhor me deu uma palavra tão rica, tão poderosa, tão refletiva, não sei se a palavra certa é essa, mas que traz uma reflexão tão grande, uma pergunta que a gente se faz, que a gente deveria se fazer todos os dias. E eu realmente amei essa palavra. Me preocupei também, né? Porque quando o Senhor traz uma reflexão para a nossa vida, não é para a gente passar, a gente recebe para passar, a gente recebe primeiro para aprender, para depois a gente repassar. E me veio assim essa pergunta: se lá no livro de Jeremias 18, vaso do oleiro, né? Uma palavra, eu acho que até quem não é crente, eu acho que já ouviu de alguma forma, a olaria de Deus. Mas a pergunta é se nós somos vasos ou se nós somos caco, ou seja, se nós somos barro ou se nós somos cacos. Por quê? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, vai relatar a história quando Deus manda Jeremias ir até a casa do oleiro e descer, e até aí a gente conhece a história, que ele foi lá e viu o oleiro trabalhando, e Deus disse que, né, nessa experiência, Deus falou que ele era o próprio oleiro e que o seu povo era o barro, e que como um oleiro trabalha no barro, faz um vaso ali, assim Deus podia fazer na vida do seu povo. Só que a pergunta é o seguinte, porque eu quero usar lá no livro de Jeremias 18 e no Jeremias 19, que é um depois do outro, né? No capítulo 18, Jeremias, ele vê o oleiro trabalhando com o barro, fazendo dele um vaso. E a Bíblia diz que enquanto o oleiro está trabalhando, o vaso se quebra na mão do oleiro. E o oleiro vai, pega o vaso e refaz novamente. Lá no 19 já mostra que é uma botija, que Deus manda Jeremias comprar uma botija. E fica com essa botija e vai falar com o povo de Deus, com o povo que se chamava pelo nome do Senhor. E mandou lá no primeiro e no 2:19, escuta aí, ó. Assim disse o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos do sacerdote. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu disser. Aí no 3 diz assim: e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu te disser, né? Foi o 2 que eu li, acabei lendo o 2 novamente. Mas o Senhor mandou os reis de Judá, os moradores de Jerusalém, ouvir o que Jeremias tinha para dizer. E Jeremias foi lá com a botija na mão, um vaso, né? Uma botija já feita, toda preparada, já pronto, uma botija pronta, um vaso pronto. E já tinha passado por todo o processo, já estava sequinho, pronto para ser colocado tudo, para ser usado mesmo. Todo endurecido ali, né? Só que no capítulo 18 vai dizer que o barro ainda estava mole, o oleiro ainda estava fazendo. Já no 19, ele já estava feito e já estava pronto. Aí a pergunta que vem, a diferença, né? Jeremias, no 18, mostra que ali o vaso estava mole, barro, ainda era um barro mole, mas foi feito um vaso, só que ainda estava maleável.
Mas no 19 já mostra um vaso já endurecido, já pronto para ser usado, ou já sendo usado. E como é que a gente descobre se a gente é vaso ou caco? Por quê que é caco? Porque a Bíblia diz que lá no 19, Deus usa como referência uma botija para falar com o povo. Chega um determinado momento que Deus manda Jeremias quebrar essa botija, esse vaso já pronto. E ele transforma-se em caco. O Senhor diz, olha, eu vou fazer assim com vocês. Vou quebrar. Quebrou toda aquela botija ali, virou como um caco, como um vaso que é quebrado e não tem como ser refeito. Virou um caco. Aqui está a diferença de Jeremias 18 e 19. O 18, Jeremias mostra que o barro ali feito um vaso, mesmo que o vaso já tivesse ali sendo manuseado, já tivesse sido feito, ele estava ainda na mão do oleiro e ainda era maleável. Mas no 19 não, no 19 já estava endurecido, já estava pronto. Quando se quebrasse não podia mais ser refeito, diferente do 18. E a pergunta é, você é um vaso quebrado na mão do oleiro ou um vaso quebrado que o próprio Jeremias ali, amando de Deus, mandou quebrar como referência que assim Deus faria com o povo caso ele não se arrependesse. Aí como a gente pode descobrir se a gente é um vaso ou caco já quebrado, né? Quando Deus, e a resposta está exatamente em Jeremias, no 18, do 7 ao 11, você vai perceber que quando Deus, ele diz assim, no 7, no momento que eu falar contra uma nação, contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Ou seja, ele estava dizendo que no momento em que Deus falasse e dissesse, olha, você está errando nisso, eu peço que vocês melhorem os vossos caminhos, se arrependam e voltem atrás. E isso daí é o barro, o oleiro maleável, o barro na mão do oleiro sendo maleável. Ou seja, Deus fala no momento em que diz, olha, vocês não estão me agradando, vocês não estão fazendo algo que é de acordo com a minha vontade. Aí eles se voltam, isso quer dizer que está sendo maleável, ou seja, o oleiro ainda pode trabalhar naquele barro, ainda pode refazer, porque não está agradando a Deus, ou seja, ele deu a oportunidade de Deus refazer novamente. Mas se for caco, se for uma botija pronta para ser quebrada, já não é mais maleável, é endurecido. Quando se quebrar, porque a Bíblia diz que o próprio Deus mandou Jeremias quebrar na frente de todo mundo para mostrar que caso eles não se arrependessem quando Deus falasse, quando Deus colocasse uma sentença ali, eles não voltassem atrás, aquela botija ia ser quebrada e não podia mais ser refeita. Deixa eu mostrar o versículo aqui. Lá no versículo 11 do capítulo 19 diz assim, e dir-lhe-á, então, no 10, então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo. E dir-lhe-ás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e esta cidade, como se quebra o vaso na mão do oleiro. Como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Ou seja, você percebe que no 18 diz que o vaso se quebrou-se na mão do oleiro. Só que no 19 vai dizer que a própria mão do oleiro quebrou a botija. Fez dele caco. Por quê? Porque não servia mais. Já estava endurecido e quando fosse quebrado, não dava mais para refazer porque era endurecido. Pega um monte de barro, coloque água e vá manuseando ali que você vai ver que vai tomando forma. Mas pega uma botija, pega um vaso já feito, quebre e tente refazer ele. Você não vai conseguir, você vai ter cacos. A telha, né? Você pode ver a telha é como se fosse uma botija. É feita do barro, mas ela já está tão endurecida que quando você quebra de novo ali, você não consegue mais fazer um vaso ou outra telha do mesmo jeito.
Por quê? Porque ficou quebrada, não pode mais. A pergunta é, nós somos vaso, barro ainda maleável na mão de Deus? Ou será que nós já somos uma botija que será necessário ser quebrado porque não tem mais jeito? Essa foi a reflexão que o Senhor deu o meu coração, e eu confesso que eu me preocupei, mas eu me alegrei extremamente, porque Deus, Ele direciona o seu povo, né? Quando o seu povo toma um caminho contrário, quando o seu povo faz algo que Deus não está se agradando, quando o seu povo sai da linha, como a gente pode dizer, Deus fala para o povo voltar novamente às primeiras práticas, às primeiras obras, né? E o que é que impossibilita de nós sermos vaso de honra, vaso de barro, vaso maleável na presença de Deus? É a dureza. É a dureza. Por isso que a botija foi quebrada e não teve mais jeito, porque era dura. A dureza de coração. Quando Deus fala e nós não se volta para a voz de Deus, nós ficamos cada vez mais endurecidos. Chega um dia que nós pode cair, não se levantar mais. Por quê? Porque nós estamos tão endurecidos que nós não vamos conseguir ouvir mais e obedecer à voz de Deus por causa da dureza de coração. E é por isso que Deus não vai trabalhar, porque um coração duro, que não consegue mais ouvir a voz de Deus, não tem como Deus trabalhar. E não mais Deus é aquele que quebra o coração mais duro, mas há a decisão do homem. Deus não vai quebrar nada que você não deixe, que você não dê a permissão. O homem tem seu livre-arbítrio. Se o homem bater o pé e disser, eu não quero, Deus não obriga, irmão. Porque Deus não quer pessoas robotizadas, que façam as coisas para Ele só porque Ele quer. Porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas Deus quer que o ser humano faça de coração e queira realizar. Dê o coração, mesmo que no momento o coração não queira fazer, mas tem que haver uma disposição para Deus transformar o coração e Deus fazer. A questão da diferença do coração endurecido é esse, porque tem um coração que é duro para se quebrar, porque não tem entendimento, mas deseja dentro ser quebrado. E tem um coração duro que já foi falado tantas vezes e é uma decisão ativa, que não quer porque realmente não quer. Tem a questão da decisão, é porque não quer ser quebrado. E tem aquele que quer ser quebrado, mas não consegue se quebrar e precisa da mão do oleiro. Entendeu? Então, o que nos impossibilita de ser trabalhado pelo oleiro é a dureza. Que nós venhamos estar sempre na mão do oleiro, sendo um barro maleável, se deixando ser moldado por Deus. Quando Deus falar e nós precisarmos retroceder nas nossas práticas, é difícil, irmão, é muito difícil. Porque às vezes Deus fala, a gente até sabe, mas a gente não quer dar ouvidos, ou às vezes não tem força. Mas o Senhor nos dá graça. O Senhor nos dá graça. Tem coisas que nós não conseguimos, tem coisas que nós não vamos conseguir fazer sozinho, mas o Senhor vai dar graça. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo tinha aquele espinho na carne, a Bíblia diz que ele orou. Ele orou para que Deus tirasse o espinho da carne de Paulo. Mas só que Deus disse, Paulo, a minha graça, ela te baixa, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, o que nós não podemos fazer, nós precisamos lançar diante de Deus, porque a graça de Deus vai nos fortalecer. Se ainda não é o momento de ser tirado de nós, Deus vai nos fortalecer. Mas nós precisamos ser maleável na mão de Deus. Precisamos ser um barro que ainda pode ser lançado, colocado água, a água da palavra. E a palavra ainda amolece o nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra, e a palavra já causa em nós apenas dureza, já causa em nós uma decisão contrária para não querer mais ouvir ela. Que a decisão do homem, a palavra de Deus, ela quebra. Mas a palavra que nós não queremos ouvir, ela endurece nosso coração. Que nós venhamos ser maleável. Porque se nós formos
maleável na mão de Deus, amolecidos, quebrantados na mão de Deus, o Senhor não vai rejeitar a nossa vida e de forma nenhuma nós vamos se quebrar para virar caco. No máximo nós podemos se quebrar para virar novamente um vaso novo, mas não caco, de tão endurecido que nós podemos estar. Que sejamos maleáveis, que sejamos amolecidos e quebrantados na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.